um verdadeiro assassino de licitações. O tema de hoje já deu mais problema que grupo de WhatsApp de condomínio, hein? E tem gente que acha que é mais difícil do que andar de salto-agulha em rua de paralelepípedo. Hoje a gente vai falar sobre os temidos requisitos da contratação. Então já deixa aquela carimbada no like, já faz o seu despacho nos comentários e muda sua votação para os inscritos. Bora pro vídeo. Os requisitos da contratação correspondem às características essenciais que o produto ou serviço contratado deve possuir para assegurar o atendimento das necessidades da administração pública. Lembra que na primeira aula a gente falou sobre a descrição da necessidade da contratação? Por exemplo, transportar servidores. Só que essa solução ela tem características que vão ser necessárias para atender ou não essa necessidade. Por exemplo, se a gente precisar transportar 10 servidores, a gente vai ter um tipo de solução. Se a gente precisar transportar 50, vai ter outra. Então a gente vai relacionar quais são as características necessárias para que essa solução efetivamente atenda a nossa necessidade. E a gente vai entrar numa dualidade. Primeiro que essas especificações não podem ser excessivas, né? Elas não podem ser mais do que o estritamente necessário para satisfazer a necessidade, de forma que não restrinja a competição. A respeito disso, nós temos centenas, de julgados de tribunais de contas. Aqui a gente está usando um de exemplo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque falamos de Sorocaba, São Paulo, em que, neste acórdão, foi postulado que na formulação de especificações do objeto, a administração deve se limitar a descrever os produtos e materiais com as qualidades mínimas necessárias para bem identificá-los, de forma a facilitar sua busca, evitando minúcias que não sejam padronizadas e que não sejam comprovadamente essenciais à finalidade da sua utilização. No decorrer da aula a gente vai trabalhar bem essas questões, tá bom? E outra questão que deve ser levada em consideração é que nós não podemos especificar menos do que o necessário, de forma que a gente não compre algo que de fato vá atender a nossa necessidade. Aqui também temos um acórdão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, só para exemplificar, em que a falta de especificações técnicas permite que haja o justo confronto entre as propostas, porque possibilita que sejam apresentadas propostas absolutamente distintas entre si, porque se eu não sei exatamente qual que é o objeto listado, cada um vai oferecer outra coisa e a competitividade vai ser prejudicada. Outra questão extremamente relevante é que deve ser avaliado se a norma, ou legislação, que estabelece requisitos para a solução que vai ser implantada. Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a NR17 estabelece alguns requisitos para cadeiras de trabalho, como altura, encosto, etc. Ou ainda a norma, a BNT-NBR 15808, que estabelece requisitos de segurança e confiabilidade para extintores de incêndio. Enfim, você vai avaliar se existe alguma norma que regulamente o seu objeto, que estabeleça requisitos que deverão ser atendidos. E quando você for levantar essas normas, é conveniente de que elas estejam vigentes. Aqui nós temos aqui um outro exemplo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de um edital que caiu, porque as especificações do produto faziam alusão a uma norma revogada. Então, de olho na vigência das normas que são citadas no seu edital, tá? E é extremamente importante levar em consideração que cada requisito deve atender a uma necessidade. Se o requisito deve ser necessário, o necessário vem justamente de uma necessidade. Você tem que ser capaz de justificar tecnicamente cada um dos requisitos que estão estabelecidos. Vamos aqui com mais um exemplo. Garantir registros de imagem das vias públicas para monitoramento contínuo pelas forças de segurança urbana, viabilizando compartilhamento das imagens com autoridades judiciárias para fins investigativos. Aqui temos uma possível contratação de câmeras de segurança, E seria justo dizer que ela deveria ser capaz de obter imagens nítidas mesmo no período noturno, para poder atender a sua finalidade de identificar indivíduos, de poder identificar placa de veículos, objetos. É uma necessidade. E aí você pode estabelecer um requisito para atender essa necessidade de que a câmera tenha uma funcionalidade de visão noturna, que é uma terminologia utilizada no mercado de câmeras, e
E melhor especificando, que assegure a captura e o registro de imagens nítidas e detalhadas, ainda que em condições de luminosidade reduzida. Aqui nós temos uma necessidade e um requisito para atender essa necessidade. Um outro exemplo é que essa câmera deve ser capaz de obter imagens nítidas, imagens com uma resolução que permita identificar as faces dos objetos, ainda que com a utilização de zoom, né? E seria um requisito totalmente plausível que ela tenha uma resolução de alta definição, ao famoso HD, que o mercado traduz essa especificação com uma resolução de imagem de 1280 a 720 pixels. Ou seja, mais uma vez, nós temos uma demanda que gera necessidade, não é o contrário. Não é primeiro requisito e depois você inventa uma demanda. Você tem primeiro uma demanda e ela vai gerando uma necessidade. Agora imagine que o setor técnico da licitação colocou uma especificação, né? Colocou essa Bíblia aí. Será que todas essas especificações correspondem a uma necessidade? Pode ser que sim, mas vocês têm que ter em mente que o setor de planejamento ele tem que ser capaz de responder por que existe aquela especificação ali. É essa que é a regra do jogo. Você pode colocar quantas especificações forem necessárias, desde que todas elas sejam justificáveis para atender a sua necessidade. Agora, se você colocar algo que não tem explicação, provavelmente você vai ter problema ou no seu edital, ou pior ainda, mais à frente. Os requisitos da contratação ainda precisam ser alinhados com os padrões de mercado. A gente costuma dizer que primeiro é feito uma avaliação dos requisitos preliminares e depois é feita uma comparação com o que há de mercado. Por exemplo, nós temos aqui, eu não lembro qual que é o modelo dos veículos, mas em um determinado ano, o veículo Polo, o Onix e o HB20 eram os 3 carros hatches mais vendidos no mercado. Se a gente pegar aqui, por exemplo, colocar uma especificação, por exemplo, de porta-malas de 303 litros, um tanque de 52 litros e um entre-eixo de 2.600, esse carro simplesmente não existe. A gente precisa compatibilizar de uma forma que esses 3 carros e todos os demais do mercado sejam compatibilizados com a minha especificação. Por que isso? Porque se a sua necessidade é transportar pessoas para fazer agenda, fazer visita, como que você vai dizer que algum desses veículos, por exemplo, não atenderia a sua necessidade? Todos os itens de mercado que sejam aptos a satisfazer essa necessidade devem estar compatibilizados nas suas especificações. Como que a gente vai fazer isso? Existem 2 principais formas de estabelecer requisitos. Uma delas é a característica de quanto maior, melhor. Ela é aplicável quando eu preciso de uma quantidade mínima, de uma característica mínima, mas se o prestador, o fornecedor vier ultrapassá-la, não há nenhum tipo de problema, pelo contrário, só há benefício. Aqui, por exemplo, capacidade de armazenamento em HD de computadores, por exemplo. Eu posso especificar que eu preciso de no mínimo 64 GB. Mas, se o fornecedor, o modelo que ele me fornecer tiver mais, beleza, só sucesso, só vantagem. Por exemplo, prazo de garantia, eu posso exigir que seja fornecido um prazo mínimo de 12 meses. Mas, se ele me fornecer um prazo maior, tranquilo. Essa é uma forma de estabelecer requisitos, da forma quanto maior, melhor. E uma outra forma de estabelecer esses requisitos são as chamadas faixas de admissibilidade ou percentual de tolerância, que é utilizado quando a variação dos requisitos puder ser prejudicial ao atendimento da necessidade. Por exemplo, em tamanhos de imobiliários. Se eu tenho uma sala e eu calculei uma mesa de mais ou menos 2 metros, eu posso colocar ali que essa mesa pode ter 10, 20% a mais ou a menos. Agora, o que eu não posso é pegar e colocar uma mesa de 3, 4 metros, né? Então, nesse tipo de situação é desejável que eu estabeleça uma faixa, né? Ou um limite de variação. O peso de equipamentos, que pode ser excessivo, enfim. Sempre que esse seu requisito ele tiver dimensões máximas possíveis, que se ultrapassadas vai ser prejudicial, eu estabeleço os critérios de faixa de admissibilidade ou margem de tolerância. E por último, padronize.
Sempre que você tem processos bem definidos e principalmente os objetos de suas licitações já devidamente padronizados, uma licitação que deu certo ontem, que deu certo hoje, provavelmente vai dar certo amanhã. E é conveniente que todos os órgãos sigam as mesmas especificações. A gente vai ter uma aula específica sobre como fazer essas padronizações, de como utilizar os catálogos de bens e serviços da União. Então já deixe o seu carimbo no like, já deixe o seu despacho nos comentários, mude a sua lotação para os inscritos e mande esse vídeo para aquele seu amigo que faz aquela bíblia nas especificações, beleza? Muito obrigado e até a próxima.